Você é a favor? Eu sou completamente a favor. Cargo Você também? Você também? Cargo vitalício é algo que está fora de moda em democracias. E você, Diogo? Quero saber, você é a favor de mandato para ministro do Supremo? Eu sou a favor de mandato, mas não pode coincidir o mandato com o de presidente, de senador, etc. Porque senão nós teríamos campanhas conjuntas. Se nós temos presidente a cada 4 anos, o mandato do membro do Supremo deveria ser 15 anos, 17 anos, alguma coisa bem diferente das eleições normais que nós temos. Eu acho que eu sou voz vencida aqui, então, porque eu sou extremamente contra o mandato para ministro Supremo. Vou dar as minhas razões e vocês contestem. Vou só dar algumas razões. Primeiro, a gente tem um Supremo que muda de ideia de um mês para o outro, assim, rapidamente. Uma mudança de entendimento constante com a vitaliciedade que a gente tem até os 75 anos. Se a gente tivesse mandato, a gente ia ter a composição do Supremo mudando praticamente todo ano. E, portanto, mudando também os entendimentos ano a ano, piorando a insegurança jurídica em relação a isso. E um outro ponto para vocês contestarem, aqui tem 4 para contestar a minha ideia, e um outro ponto é que eu acho que a vitaliciedade, apesar de não ser perfeita e de não tapar todas as brechas, dá ao ministro a segurança de que ele não precisa decidir nem para um lado nem para o outro, porque ele está garantido ali até o final da vida. E se não tivesse essa vitaliciedade, ele poderia se interessar pelo dia seguinte da vida na magistratura. E aí, de repente, ele pode trabalhar para alguém que tem um processo lá com ele. Isso pode acontecer hoje com 75 anos? Pode, mas aconteceria muito mais se a gente tivesse mais ministros saindo e com muito mais de tempo de vida útil profissional pela frente. Mas fiquem à vontade. Todos os países onde há mandatos para os ministros, eles têm uma quarentena depois de saírem, onde eles não podem advogar, e principalmente, eles cumpriram esse mandato de 10, 15 anos, a depender do país, eles saem de lá aposentados, independentemente da idade. Exatamente para isso, para que eles não fiquem reféns do dia seguinte. Mas o objetivo do mandato é a oxigenação. Se a gente tem um ministro vitalício, ele tem um poder tão grande a ponto de mudar as próprias decisões, de mudar o próprio entendimento a depender dos seus próprios interesses. Por isso que eu acho que a gente pensa da mesma forma, só que com instrumentos diferentes. Olha diferente para a mesma questão. E tem outro ponto também, Acácio, nesses países onde existe o mandato, geralmente os precedentes, eles têm o seu prazo de validade. Precedentes recentes, eles não são reexaminados até que passe uma longa data. E os próprios ministros mandatários, eles apontam esse tipo de questão. Olha, não vamos examinar essa questão agora porque há 10, 15 anos nós já examinamos isso e já tem um entendimento bem sedimentado. E eu acho que a falta de vitaliciedade, a ausência de vitaliciedade, traz justamente a preocupação com o dia seguinte. E a preocupação com o dia seguinte o que eu vou fazer hoje, enquanto ministro da Suprema Corte. Hoje pode ser que eu esteja blindado pelo meu mandato. Amanhã eu não estarei mais blindado. Eu vou estar na praça, eu vou ser um advogado, eu vou prestar um concurso, vou fazer outra coisa, vou me lançar candidato nas eleições. O que eu fiz aqui hoje, eu vou ter que pagar a conta amanhã. O que não existe hoje com a vitaliciedade. E complementando isso, você no mandato vitalício, você tem um poder. A pessoa tem medo ou segurança para tomar uma decisão, não porque ela é bem fundamentada, não porque ela é bem estruturada e não porque ela corresponde à visão de mundo dele. Ele tem essa segurança, sob essa perspectiva, com base no poder. Então ele não está tomando uma decisão para a sociedade, ele está tomando uma decisão para ele, se a gente parte dessa perspectiva. Mas eu acho que, tendo mandato ou não, essa questão da Corte Constitucional, que só julga ações constitucionais e não recursos, é a grande vantagem. Todos os temas que a gente tem, liberação das drogas, por exemplo, foi um recurso e não uma discussão constitucional. Então isso tumultua o Supremo como um todo. Quero a contestação aqui em 30 segundos do Diogo da Luz e depois da Priscila. Vai lá. Menos de 30. Nenhum poder deve ser vitalício. A não ser se nós estivéssemos vivendo a monarquia, que não é o nosso caso, né? Fala, Priscila Silvia. Olha, o fato dele, você falou, Koba, que ele vai influenciar para que não se influencie. A pergunta né? Eu já te falando com uma tréplica para você fazer. Você acha mesmo que se o presidente X ou Y, eles indicam, as pessoas não ficariam presas, esses ministros não estariam presos também de igual forma por essa indicação? Então, não sei se isso faria afastar
ligação. Tem uma proposta em trâmite no Congresso Nacional, no meio do caminho, que eu quero também uma avaliação muito rápida de todos os senhores, que é a proposta para não colocar mandato, mas colocar uma idade mínima maior. Hoje a gente tem como idade mínima, salvo engano, 35 anos, que é a mesma idade para senador e para presidente da República também. A ideia de se colocar uma idade mínima de 55 anos, pelo menos, ou de 60 anos, faria com que os ministros permanecessem somente por 10, 15 ou 20 anos, a depender dessa idade mínima. E olha que eu sou um defensor da juventude. Eu acho que a sapiência jurídica de alguém não está vinculada à sua idade mínima, né? A gente tem bons e maus profissionais independente da idade. A experiência é muito importante, mas a gente tem bons e maus profissionais independentemente da idade. Como é que vocês veem essa proposta de aumentar a régua da idade mínima para os magistrados da Suprema Corte? Os críticos dirão que a pessoa chegará com mais vícios lá, mas eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que o mandato... Tô desse viés de confirmação da tese, vou repensar. E aí? Eu discordo completamente. Não tinha que ter idade, nem as idades mínimas que já existem deveriam existir. Como você bem disse, Koba, a idade não diz absolutamente nada em relação à competência das pessoas. E você, Priscila Silveira? Eu acho que deixa eu trazer mais um elemento para te ajudar na sua opinião. 3 pontinhos. No estado de São Paulo, por exemplo, eu não sei como são os outros tribunais, mas eu tenho aqui a experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um juiz de carreira, juiz de primeira instância, ele não chega a desembargador, que é o magistrado da segunda instância, antes dos 50 anos de idade, pelo menos. Inclusive, essa régua dos 50 anos, 50 e poucos anos, é utilizada informalmente, né, como um critério implícito ali, né, para a escolha dos desembargadores, para os indicados da advocacia e do Ministério Público, para o 5º Constitucional também. Estou dizendo, em resumo, que geralmente ninguém vira desembargador, seja juiz de segunda instância, antes dos 50 anos de idade. Mas no Supremo a gente tem vários ministros aí nos últimos anos indicados antes dos 50 anos de idade, mais jovens. Quer dizer, se para ser juiz de segunda instância geralmente tem mais de 50, por que para ser juiz da Suprema Corte a gente abre para jovens de 35 anos? Eu acho que deveria ficar com o jovem. Nada impede, o direito é o mesmo. Claro, Koba, que quem tem 50 anos pode eventualmente ter uma maior experiência de vida. Então, ao ter experiência de vida, ele vai pender para um lado. Mas isso não obsta que um jovem desembargador de 35 anos saiba aplicar perfeitamente a Constituição. Eu sou contra limitar, eu acho que tem que ter a idade que ele possa ir com 35 para qualquer lado. Lógico que vai levar em consideração não a idade, a bagagem, o conhecimento, mas a idade não pode ser um fator restritivo. Eu não penso que isso sozinho possa influenciar. E você, Diogo da Luz, que é o tiozão deste programa, tiozão no bom sentido, que é o host do podcast do Tiozão. Conta pra gente a sua avaliação sobre esta discussão. Como não em causa própria, eu sou contra a limitação de idade, seja para um lado, seja para o outro. E aí eu prefiro seguir a experiência, o conhecimento, a indicação do meu amigo e muito respeitado constitucionalista Modesto Carvalhosa. Ele sugere que tirem de indicação política, que haja mandato e que se escolha o dentre os mais antigos do judiciário, por antiguidade. Então já não seriam os mais jovens, mas sim os muito experientes. Me parece muito razoável e um nome que eu respeito demais. Modesto Carvalhosa, uma vez eu fiz uma live com ele, na pandemia, se eu não me engano, falando justamente sobre essa proposta. O Modesto Carvalhosa é um jurista constitucionalista, respeitadíssimo, conceituado, que defende uma nova Constituição. E nessa proposta de nova Constituição, a Cássio, Priscila, Diego, ele justamente traz este requisito para os ministros da Suprema Corte. Mandato e por antiguidade dos tribunais. No Tribunal de Justiça de São Paulo, no órgão especial, a gente tem metade dos mais antigos, a outra metade são eleitos. Teria também um jeito ali de, se for se prestigiar a antiguidade dos magistrados, que não fosse integralmente no tribunal, mas uma parte, pelo menos, de eleição ou de outras formas de escolha, né? Como é que vocês veem essa proposta? Eu confesso que vejo com certas restrições. Gosto muito do professor Modesto, mas eu acho exatamente isso. Existem outras formas de oxigenação. Se nós levássemos em consideração só a idade, nós estaríamos excluindo outros técnicos que também são preparados independentemente da idade. Então,
mandato e talvez formas de escolha distintas, que nós separássemos o tribunal entre algumas origens, origem política, origem carreira, origem Ministério Público, origem advocacia, eu acho que é mais justo. Nenhum método é perfeito, mas a gente tem que olhar para o mais justo. E aí, Priscila Silveira? Eu concordo com a Cássio. Por quê, Koba? Quando a gente faz uma questão de separar e restringir, nós não trazemos a oxigenação necessária. Então, se eu restringo um em detrimento de outro, claro que eu não sou a perfeita administradora de vaga para o Tribunal de Justiça, mas é o que a gente vive. A gente observa que quando a gente tem uma questão mais separatista, traz problemas para as outras que são restringidas. Então, eu sou contrária aí. Você sabe que a grande crítica contra esta proposta do Modesto Carvalhosa é restringir a Suprema Corte a magistrados de carreira. Como a Cássio falou, a gente tem outras classes no sistema de justiça que devem também ser prestigiados para a tomada das decisões, né? Aliás, a advocacia, por exemplo, é indispensável. A administração da justiça, artigo 133 da própria Constituição. Da Constituição, exato, artigo 133, única profissão que está lá. Deixa uma pergunta aqui. O que faz o ministro do Supremo se não julgar processos? Ele faz alguma outra coisa ou deve fazer? Me parece. Não, é julgar, mas, por exemplo, a história... Então cabe a um juiz. Então, mas a história dele, de juiz, o dá uma visão sobre o direito. Diferentemente da história de um advogado que se torna juiz, como, por exemplo, os desembargadores do Quinto Constitucional. A história de um promotor de justiça o dá uma outra visão do direito, como, por exemplo, os desembargadores e ministros do Ministério Público. A gente não tinha, por exemplo, na Suprema Corte, nenhum advogado criminalista até a entrada do ministro Cristiano Zanin. E era uma visão dentro de um colegiado que faltava, no meu ponto de vista. Nenhum garantista, nenhum advogado que teve a sua palavra pela ordem negada em uma audiência, né? Nenhum advogado que teve ali uma violação de prerrogativas. Eu acho que o ideal, a beleza mora na pluralidade, Diego. Se a gente tivesse um tribunal com alguém com experiência do Ministério Público, alguém com a experiência da Advocacia Geral da União, alguém com experiência do STJ, do Judiciário, alguém com experiência da advocacia dos mais diversos campos da advocacia, o ministro Barroso foi advogado constitucionalista, o ministro Fachin era do direito de família, o Cristiano Zanin era do direito empresarial, mas advogou também no direito criminal. Essa pluralidade é que eu acho que poderia nos dar algumas decisões mais justas e exatamente plurais. Olha, Koba, eu confesso que nesse caso eu cometi o erro de só criticar o atual modelo sem pensar uma solução ideal a ser proposta, mas o Acácio aqui me convenceu e, de fato, todos os aspectos de pluralidade que a gente conseguir encaixar dentro da gestão pública, tudo que a gente conseguir descentralizar em relação a critérios, em relação a competências dentro das matérias que nós temos, das muitas matérias que nós temos na Constituição, eu vejo com bons olhos. O fato é que nós temos um problema, como eu disse no meu comentário anterior, temos um grave problema de insegurança jurídica no nosso país. E uma reformulação dos critérios para a escolha dos ministros do Supremo, aliado a outras questões como a que nós iniciamos o debate aqui da limitação das decisões monocráticas, sem dúvida nenhuma vai favorecer para que nós possamos mitigar ao menos um pouco essa questão da segurança jurídica.